Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün de Brezilya ve Portekiz huzurlarınızda inşallah her zaman olduğu gibi heyecanla, hasretle sizleri bekliyoruz. Sohbetlerinizi canı gönülden dinlemek istiyoruz. Buyurun. Hoş geldiniz, Aleyküm sefa selam. getirdiniz. Bugün de Aleyküm selam. Brezilya ve Portekiz huzurlarınızda inşallah her zaman olduğu gibi heyecanla, hasretle Aleyküm selam Ayberk Efendi. Allah razı olsun. Bu sizin hizmetiniz daim olsun. Beni de alıştırdınız böyle. Artık bekliyorum canlı yayın diye. Hanım diyor ne var böyle telaşlı? Ya diyorum Ayberk Efendi beni canlı yayına telaşlandırıyor. Olsun böyle bekliyorum ne zaman şey yapacaklar da canlı yayına başlayalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Our brothers and sisters in the far country called Brazil and far country called Portuguese from Europe. Subhanallah. Que a paz de Deus esteja com todos os irmãos. É um prazer estar aqui reunido com pessoas que estão tão longe do outro lado do mundo, como o Brasil, e tão longe como a posição de Portugal ali na Europa. Salam aleikum a todos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور يا سيد مدد دستور يا سلطان الأولياء مدد مدد يا رجال الله أعينونا كونوا عونا لنا عسى نحظى بفضل الله. We are asking blessing from holy people, from saints of Allah to give us good moment at the moment, and we will be useful for the humanity inshallah. Pedimos refúgio em Allah contra as maldades do Satanás, o malfeitor. Pedimos o amparo dos santos e das pessoas nobres para abençoar esse nosso encontro, que ele seja proveitoso e que a gente possa estar juntos o máximo de tempo possível, inshallah. It is important to give some advice for people. Uma coisa muito importante que a gente precisa sempre aconselhar as pessoas Because people without advice, they are blind or they are going in darkness. porque aquelas pessoas que estão sem aconselhamento, naturalmente elas podem caminhar para o lado escuro, o lado das trevas. When you have somebody advising you, that means he was passing from that road that you will pass. Quando você tem alguém te aconselhando, o caminho da jornada se torna mais fácil. This person, he know where it is. The road is good or bad. So he tried to tell you the good side of the road, and he tried to warn you of the bad side of the road also. Quando alguém que te aconselha, ele aconselha porque ele sabe aquele caminho a percorrer. Ele sabe qual é o lado da caminhada que é bom para você ou aquele lado da caminhada que é ruim para você. Our duty, it is not easy, by the way. Everybody think it's easy duty, but it's never been easy. A nossa obrigação, ela não é fácil. Muitas pessoas acham que a nossa obrigação é simples, é fácil, mas ela não é nada fácil. Because people, sometimes they think you give advice for your benefit. Or sometimes people think that your advice is useless. Sometimes people think that your advice, it will take them for wrong side of what they are looking for. Algumas pessoas acreditam que quando recebem esses conselhos, eles são desnecessários, são inúteis, mas eles não sabem perceber o que de fato você está precisando. We have saying in our side, in Mediterranean, they say, olden days, if somebody will give you advice, he have to pay you a camel. See, the camel,
as price for his advice that you've been taking. Uau! Subhanallah, o Sheikh está dizendo que tem um ditado nessa região do Mediterrâneo que fala o seguinte: quando você recebe um conselho, você deve pagar esse conselho o preço de um camelo, apenas por ter recebido um conselho. This is things that today, if you give advice, they say, "Oh, don't give me advice. I don't need you. I don't want anything from you. You just leave me alone." Yeah, I'm telling good advice. No, 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 no. Running away from advice. Algumas pessoas, quando recebem conselhos, elas ignoram, eles se afastam da pessoa que está aconselhando. Aí fala, não, não, eu não preciso desse conselho. Ah, segue o seu caminho, eu vou seguir o meu caminho. Now we are trying our best to give a few advice with this short moment. E nós tentaremos, nesse curto espaço de tempo que temos aqui, oferecer o melhor conselho para todos. Our life, it is not easy, as today people, they have so many facilities, but the life, it is coming more pressure. Either they have so many facilities, the life give them so many pressure. A vida nos tempos de hoje, ela não é fácil. Apesar de termos todas as facilidades, cada vez mais, com quanto mais facilidades a gente tem, mais pressionado a gente fica. Here, Allah Almighty, He give you something, but He takes something from you. Subhanallah, da mesma forma que Deus Todo-Poderoso te dá uma coisa, Ele também pode te tirar essa coisa. For example, olden days people, they have one dress, so they don't look which color they wear today or which to look for wardrobe 1 hour to what to wear today. The one dress and go. Em tempos passados, as pessoas tinham apenas uma roupa. Então, independente do que elas iriam fazer, vestia aquela roupa e ia. Não tinha muitas opções. But today people, they open the wardrobe and look. Oh, this one yesterday I wear, this one I wear last week, this one I wear tomorrow, this one I just saw it's like 1 hour looking what to wear. Too much. Hoje em dia, quando abre o guarda-roupa, você começa a olhar e fala: essa roupa eu usei ontem, essa aqui eu vou usar amanhã, essa aqui tá assim, essa aqui tá assado. Gasta-se 1 hora só para escolher qual é a roupa que vai usar. They dress and then they say, okay, now we have to look for the shoes. Oh, the shoes cannot go with this dress. Must take this one. This one, it's not easy to wear. This one, like, not good color. This one. Finally, 1 hour looking for the shoes and then choose one. Da mesma forma, com os sapatos. Depois de ter se vestido, agora é hora de escolher os sapatos. E aí começa. Esse sapato não combina com essa roupa, esse sapato assim, esse sapato assado. A coisa vai gastando tempo, daqui a pouco passou-se 1 hora para escolher qual sapato usar. And then open the door and go out from the house after 1 hour. Start to choose the shoes, a dress, and you'll be late for everywhere. E daí, depois desse tempo todo, abre a porta para sair de casa e olha para trás e fala: como gastou tanto tempo para escolher essas coisas? E agora o fato é que você está atrasado para o lugar que você tinha que ir. But olden days, people very simple. Whatever they have shoes for life. They have dress for 1 year, and it will be easy wearing and go out. E nos tempos idos, as pessoas não tinham essas quantidades de coisas. Um sapato durava a vida inteira.
uma roupa durava um ano. E era muito simples. Vestia e saía. And today, you are the nearest. Your work, at least you go like 10 kilometers away from your house, sometimes 15 kilometers, sometimes 20 kilometers. Some people, they go 100 kilometers. So they have to go either by bus or bicycle or to go with their car. So this one also, it takes so many time and effort for them. E hoje em dia as pessoas trabalham, não é tão perto das suas casas. Alguns estão a 10 quilômetros, outros 15 quilômetros, outros até mais. E não é fácil ir para o trabalho. Você também gasta tempo nesse deslocamento para chegar lá. Olden days people, where they live, they are working. Somebody, his shop is only a few 100 meters away, or he have garden or farm, so he's only living in the farm, so he will be straight to his work. So it is simple. Nos tempos passados era muito mais simples. Veja só, as pessoas quando saíam das suas casas para ir para o trabalho estava a distância de poucos metros. Muitas vezes a sua casa estava dentro da sua própria fazenda para aqueles camponeses. Saía de casa já estava no ambiente de trabalho. A vida naquela época era muito mais simples. So whatever Allah Almighty He give him, he is happy. One day he eat rice, one day he eat chicken, one day he eat egg. So it was like whatever available, he was happy to eat. Mesmo para questões alimentares, Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nos dava também essa facilidade. Você queria comer uma galinha ou um ovo ou qualquer outra coisa, tudo era muito fácil. Estava ao alcance com facilidade. But in our days, we go for work and they say, oh, what to eat today? Everybody thinking what to eat today. E hoje, mesmo quando a gente vai para o trabalho, começa a se especular o que vamos comer hoje, que horas vamos comer hoje, quando vamos comer hoje. Yani, he wear very nice, shoes very nice. He travel 1 hour and then he come for office, start to be hungry. Today we eat, coffee with croissant. It is only for morning, breakfast. And noontime, we are very hungry, what to eat. And evening, we go home, we are very hungry, what you cook. So our life, it is built on eating. Subhanallah. Meus queridos, hoje quando a gente vai para o trabalho, a gente leva 1 hora para chegar lá e já estamos com fome e ainda é o horário do café da manhã, o que vamos comer. E daqui a pouco, no meio-dia, volta de novo, precisamos comer o que vamos comer. E quando é de noite, estamos de novo com fome. E o que vamos comer? Então, está sempre questionando o que vamos comer. It is everything for what to eat. Yummy, yummy. This is what we eat. We eat this one, we eat that one. Tonight we eat, I don't know what. Tomorrow we eat, I don't know what. Yani, there is nothing else like you are coming for this world only to eat. Subhanallah. Veja que a vida cotidiana se simplificou ao que vamos comer. Então, toda hora a gente está discutindo sobre o que vamos comer, o que vamos comer, o que vamos comer. You come, you've been invited for dinner. You go and dress very chic and having very nice tie, very nice suit, very nice shoes. You dress your hair, you put your perfume. So we are going for dinner to eat. See how important is eating. Subhanallah, veja, quando alguém convida a gente para casa, para um jantar, olha que produção, a gente se veste com a melhor roupa, o melhor sapato, a maquiagem, o melhor perfume, e
tudo se resume a o que vamos comer, a importância de comida. Wife telling husband, how I look? I'm good for dinner or not? No, 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 you're very good. How I look? Oh, you are very smart, very nice. Oh, mashallah, very good. Where you go? We're going for dinner. Wow, it is very important. Food, food, food. A esposa pergunta para o marido: como eu estou? Estou bem para ir para o jantar? O marido pergunta para a mulher: e eu, como é que eu estou? Então, veja que a mentalidade do viver se resumiu ao comer. Então, se resume a comida, comida, comida. Alhamdulillah, Allah Almighty, He is generous for us with food. Have to be thankful for Allah Almighty about what He gives for us. Alhamdulillah, louvado seja Allah, generoso, que nos deu de tudo, nos deu também a comida e nada nos falta. Alhamdulillah. That's why when you go for seclusion, the first things they minus your food for very minimum. I didn't understand, Sheikh. Please, it's cutting for me some. When it is going for seclusion, you know what seclusion, yes? This is ego training. Okay. To make your ego and the training. This is a spiritual training. So they call seclusion in English. In Arabic, they say khalwa. Okay. So when the sheikh is taking his murid for khalwa, seclusion, to train him, spiritual training, first they minus his food. Quando a gente vai para um sacrifício espiritual, um retiro espiritual, uma das primeiras coisas que a gente sacrifica é se educar a comer pouco. So they give you in the morning 1 pot of lentil with bread like this, dry bread, and will be your breakfast. Veja que o café da manhã se resume a uma sopa de lentilha e meio pão. And then in the evening, you have your dinner. Same pot of lentil and 1 bread of breakfast. One bread for your dinner. Subhanallah. E quando chega no jantar, de novo vem aquela sopa de lentilha, um pote, e um pedaço de pão, tal qual o Sheikh falou. Subhanallah. Yes, this is spiritual training. Isso é uma forma de treinamento espiritual. Then your ego start to shout like crazy. Sorry, Sheikh? Could you repeat again? Your ego start to shout, very angry, like crazy. Ok. O seu ego, ele vai começar a gritar, ele vai ficar enraivecido por conta dessa fome. Where is my food? Ele vai gritar: cadê minha comida? This is your food. It's enough for you. E a resposta chegará: tá aqui, essa é a sua comida. Isso é mais que suficiente para você. Water and tea, it's free as much as you want. No coffee. Subhanallah. Água e chá, você pode tomar o tanto que quiser. Mas café não. No. Café não. Especially Brazilian, no coffee. Especialmente o café brasileiro. Nada dele. Nada. Não tem.
and say, now you have to make a lot of zikr. E junto disso, é preciso praticar zikr o máximo que puder. And you are not allowed to see people. E evitar encontrar as pessoas. And you are not allowed to speak. Até mesmo falar é proibido. The ego will not object for not speak, not to see people, but objecting for food so badly. O seu ego, ele nem vai ligar se você não está falando ou se você não está vendo as pessoas. Mas sobre a comida, ele vai se irritar tremendamente. Because our life build up on food. Porque a nossa vida, ela é preenchida a todo momento com comida. It will have 40 days, like long 40 days without food. Imagina fazer esse retiro durante 40 dias com a redução de comida. The food, only lentil and dry bread. E a comida se resume a isso que ele disse. Um pote de lentilha e um pedaço de pão seco. No chocolate, Nada no de chocolate. bread, no meat, no chicken, no prawns, no mutton, nothing. Nada. Nem carne, nem massas, nem frango. Nada é nada. And the ego start to suffer, to shout, and the sheikh looking how ego reacts. E o seu ego, ele vai ficar desesperado. Ele vai gritar, ele vai reclamar. E o Sher, que está conduzindo, ele vai olhar e a última palavra eu não entendi. Se alguém puder aqui me ajudar. I like to give you a story about Khalwa between Maulana Sheikh Nazim and Sheikh Adnan. Eu gostaria de contar uma história sobre esse retiro que aconteceu com o Maulana Sheikh Nazim e o Adnan. Sheikh Adnan, he was ready for Khalwa, and he say in 1974, Maulana, I would like to come with Khalwa with you. I want to accompany you with Khalwa. Então, o Sheikh Adnan chegou pro Maulana Sheikh Nazim e falou: olha, eu tô com a intenção de sair para esse retiro durante esse período e eu gostaria demais da sua companhia durante o retiro. Sheikh Adnan, he was a little bit fat. E naquela ocasião, o Sheikh Adnan, ele era um pouquinho acima do peso, um pouquinho gordinho. And he liked junk food. Ele adorava essas comidas rápidas, comidas industrializadas. He liked chocolate. Ah, e ainda mais chocolate. He loved Coca-Cola. Ele adorava Coca-Cola. 40 days without all of this, nothing. 40 dias consecutivos sem nada disso. Nada. Everybody was jealous from Sheikh Adnan because he went to Khalwa with Maulana Sheikh Nazim. Subhanallah, todo mundo naquela ocasião ficou enciumado do Sheikh Adnan, porque ele foi para esse retiro na companhia do Maulana Sheikh Nazim.
And I say, oh, we wish to be in your place. Maulana, take us. We want also to be also accompanying you in this halwa. Algumas pessoas diziam: eu queria estar no seu lugar para desfrutar dessa companhia do Maulana Shernazim. Outros falavam: não, eu quero estar junto com vocês durante esse período. And Maulana Sheikh said, patient. We'll see what happened to Sheikh Adnan and then you speak. Então eles falaram, Maulana Shernazim falava: olha, primeiro a gente vai ver o que acontece com o Sheikh Adnan, depois a gente volta a falar. Maulana, we want to go also. It's not fair. Only him. We also want to come, like small children. Outras pessoas começavam a questionar, falando: peraí, como que você está indo só com ele? A gente também quer participar. E ficavam questionando como se fossem crianças pequenas. Maulana Sheikh said, after 1 week we speak. Salam alaikum. He takes Sheikh Adnan and went to Halwa. E o Maulana Shernazim falava: olha, aguardei uma semana, depois disso a gente volta a conversar. Então ele pegou o Sheikh Adnan e foi para o retiro. Maulana Sheikh, mashallah. After 1 week, Sheikh Adnan crying. Subhanallah, o Maulana Shernazim, depois de uma semana, estava olhando para o Sheikh Adnan, que chorava copiosamente. Maulana, I want to go back. I don't want to continue Khalwa. Eu Sheikh Adnan, vinha para a Maulana Shernazim e falava: olha, eu quero voltar, eu não aguento mais, eu não quero continuar com isso. I cannot stand it anymore. It's too heavy for me. Eu não consigo mais nem ficar em pé. Esse retiro está sendo muito pesado para mim. Maulana Sheikh, when you are in, no way out. Sheikh, when tell you to go out, then you can go out. Finish. You are 40 days here. Maulana Shernazim falava: olha, uma vez aqui, vai ficar aqui até o fim. Não tem a possibilidade de sair. Sair jamais. Sheikh Adnan say, everybody, the one they want to come to Khalwa with Maulana Sheikh, all shoo. Hey, you want to go Khalwa? No, Sheikh, I am okay. E sempre que o Sheikh Adnan vinha para o Maulana Shernazim, ele se lembrava, né, dessa ocasião e evitava talvez até novos convites, falando: não, sair para o retiro jamais, outra vez. Yo, come for Khalwa. No, Sheikh, I'm okay. That's okay. E o Maulana Shernazim falava: vamos para o retiro. E o Sheikh Adnan: não, eu tô bem, não se preocupa comigo. After they see Sheikh Adnan crying, everybody say, oh, this is serious thing. We've been thinking it is fun, but it's not fun. Muitas pessoas, naquela ocasião, o Sheikh Adnan chorava só de lembrar desse retiro. E o pessoal até achava que era uma coisa engraçada, mas não era brincadeira, não. It is training your ego how to behave. Isso é um forte treinamento espiritual de como ficar forte, como ficar forte. This is very important for you to realize what kind of training the ego needs. É muito importante que todos saibamos como é importante, todos percebamos como é importante fazer esse tipo de treinamento espiritual, para saber o que o seu ego precisa. Because normally we don't realize our ego. Porque normalmente a gente não percebe o que o nosso ego precisa. We all of us thinking our ego, it's our friend, but our ego never been our friend. Muitos de nós até imagina que o ego, ele é o nosso amigo.
talvez até o nosso melhor amigo. Mas não se engane, ele não é o nosso melhor amigo. Everybody think the ego that he carry, it is his friend. Ego never been your friend. Ego all the time asking you to be for you selfish and to be not for your Lord Allah Almighty. Subhanallah. Não se engane, o ego, ele não é o seu amigo. Ele é egoísta e ele não tá nem aí para você. E até muitas vezes para as coisas, ele nem liga para o que você se preocupa em relação aos mandamentos de Deus Todo-Poderoso. Man arifa nafsah, arifa rabbah. That means the one he realize his ego, he start to know his Lord Allah Almighty. Subhanallah. Quando aqueles que percebem que o seu ego não é o seu amigo, naturalmente você se aproxima de Deus Todo-Poderoso. Everybody is going for philosophy. Yani the world, it is making so many kind of philosophies. There's philosophy, Socrates, I don't know who, so many philosophers in the world, and everything built up in the loving of ego. Muitas pessoas buscam refúgio nas filosofias. E muitas dessas filosofias, elas são construídas para satisfazer o ego. And even in universities, they have faculties to teach philosophy. E mesmo nas universidades, existem as faculdades que elas vão te ensinar sim sobre filosofia. Hey, Bahauddin, you are studying in university? Yes, I'm studying in university. What you are studying? Philosophy. Aí eu chego, ei, Bahauddin, você fez universidade? Fiz. Qual faculdade você fez? Ah, eu fiz filosofia. And you ask me where to spend this philosophy, how to spend it. Alguém pode perguntar para ele, você fez filosofia, como que você aproveitou esses filósofos? How can I make money from this philosophy? Como que eu posso fazer dinheiro com essa filosofia? Which business I do with this philosophy? O que essa filosofia significa? O que está por trás? There is a nice story. One fisherman, he is in his small sandal, want to cross the sea from side to another side. And one philosopher come to him and say, can you take me with you with this trip? And he said, yes, I can take you. Vou te contar uma história. Era o seguinte, tinha um pescador e ele era muito humilde. E ele ia atravessar o rio de um lado para o outro. E aí chegou alguém e falou assim, olha, você pode me ajudar a atravessar esse rio? Eu vou com você. And I was going slowly in the water. And of course, philosopher, he liked to make his knowledge to be seen. So this poor fisherman, he was slowly making the boat to go go to the sea to go for a destination, and asking him, do you know Socrates, for example? Então esse filósofo viu nessa oportunidade desse encontro de botar para fora todo o poder da filosofia dele, né? E simplesmente ambos entraram naquele barquinho e o pescador começou a remar, muito humildemente, atravessando o rio. E aí o filósofo perguntou, você conhece Sócrates? Grande filósofo? And fisherman, how to know Socrates? How to know philosophy? And he was saying, no, I never heard about him. And he say,
he have this teaching, that teaching, and you didn't know. Então o pescador falou: olha, eu não conheço nada de filosofia e muito menos de Sócrates. E então o filósofo começou a falar: pois é, o Sócrates foi um grande filósofo. Ele ensinava sobre isso, ensinava sobre aquilo, e como é possível que você não saiba? And the fisherman going, no, I didn't know. Say, oh, you missed lots of your life for nothing. He was like very proud. I was saying, I'm philosopher. I know better than you. You are simple fisherman. Subhanallah. E então o filósofo falou: olha, pois é, como eu poderia saber? E o filósofo falou: pois é, veja, se você não conheceu a filosofia de Sócrates, você desperdiçou a sua vida. E o pescador simplesmente continuou ali remando humildemente. And he was all the fisherman making making the boat to go, and that philosopher, oh, you are ignorant, you know nothing, your life wasted, your life I don't know what, and you are only good to be a fisherman. Então o pescador continuou remando o seu barquinho e mais uma vez o filósofo o atacou falando assim: olha, pois é, como é que você não conhece a filosofia de Sócrates? O que você estava fazendo a sua vida inteira? Você gastou o tempo da sua vida por nada e você se transformou simplesmente num pescador? Como assim? And the boat start to go for bigger wave and start to go bush, and it was start almost going to be sunk. Subhanallah. Naquele momento, o barco começou a sofrer as turbulências da maré. E cada vez mais que vinha uma onda, essa onda sacudia mais o barco. E sacudia, e sacudia, e sacudia, e daqui a pouco ia virar esse barco. And that philosopher start to be scared. What's happening? Fisherman, what's going on? He say, I think with the sea becoming more rough, I think this will continue. I don't know if we can make it or not. Subhanallah. Então o filósofo começou a ficar desesperado e começou a perguntar para o pescador o que estava acontecendo. E aí o pescador falou: olha, essa turbulência marítima aqui, se ela continuar desse jeito, eu não tenho certeza se eu vou continuar, se eu vou conseguir manter o barco navegando. The fisherman asked the philosopher, oh, with your big knowledge, do you know how to swim? Então o pescador perguntou pro filósofo: você, com todo esse conhecimento, você sabe nadar? The philosopher say, no, I never know how to swim. He say, I think you will lose all your life now. E o filósofo falou: olha, eu não sei nadar. Então o pescador falou: pois é, na sua vida inteira você não aprendeu a nadar, então você está prestes a perder a sua vida. I don't think the philosophy that you have in your mind, and 1 hour you've been trying to make me a small man, now it doesn't work. E o filósofo e o pescador simplesmente se retratou e falou ali: ó, o filósofo, há 1 hora atrás você estava querendo me subjugar com a sua filosofia e você não sabe nem nadar, você está prestes a perder, você está prestes a morrer afogado. E não adianta de nada a sua filosofia. If you don't know how to swim, no knowledge can save you. E se você não sabe nadar, não tem filosofia aqui que vai te salvar. Now, the people of today, all of them philosophers. O povo de hoje são todos iguais a esses filósofos. And their philosophy is like this.
we think there is power in universe. It is create us, or maybe coincidentally being created, but there is power, and it doesn't care about us, and we are free to do what we like, and we are like this, and we are so many philosophic ideas is going on. E os filósofos de hoje, eles pensam e questionam sobre tudo. Eles até questionam sobre o poder que existe. Se esse poder que nos criou veio através de um criador, ou se a gente foi criado através das coincidências da matéria. Mas o fato é que hoje a discussão toda é só sem fumaça, sem valor. They make it like a story, excited story. So many theories, so many imaginations, so many things that they put in writing, in drawing, in so many things that only it is blah blah blah. E hoje existem inúmeras filosofias, teorias, postulados que não passa de conversa fiada, de blá blá blá. And this shows like the philosopher that he's sitting with that fisherman in the boat. O ideal seria que esses filósofos de hoje sentassem com esse pescador, aquele lá do barquinho. He's proud about what he knows. He's proud about his blah blah blah. E os filósofos eles se orgulham das suas teorias, da sua conversa fiada. And instead of this poor fisherman. E veja como é que eles se comportam na frente de um pescador humilde. And he look at him like a small man. He doesn't know nothing. He is not aware of anything. Do alto da sua arrogância, eles acham que esse pescador não tem valor, que esse pescador é um pobre coitado, que não significa nada. And we are the ones saying, you have to say, La ilaha illallah. That means we have one God is Allah. That He create everything and He care about everything. He give us life, He give us oxygen, He give us food, He give us comfort, He give us everything. That's Allah, the one He create us and He look after us. This is our fisherman. Subhanallah. E nós somos daqueles que levanta o dedo para pronunciar La ilaha illallah. Não há outro ser digno de adoração exceto Allah, que nos criou, que nos protege, que nos sustenta, que nos cuida, que nos dá tudo. E esse entendimento faz da gente ser semelhante àquele pescador. And the water, it is the life that we are in. E a It is, E a água que teve aquela turbulência lá no rio é a nossa vida de hoje, que ela fica jogando a gente para lá e para cá e a gente está imerso dentro dela. And we cannot think about the water to be calm all the time. It will be rough, it will be more rough, it will have also thunder in it. E a gente não tem a menor ideia de quando que esse rio, essa água estará calma, quando ela estará turbulenta ou caudalosa. O fato é que a gente está imerso dentro dela. And when the storm comes, this boat will fall down. Nobody can stay in the boat. E quando a tempestade vem e agita a água, ninguém pode se sustentar. É um fato, esse barco vai virar. And then this is the death. The last point is the death. E na hora que esse barco vira, esse é o destino final. Essa é a morte. When death reach, that means the boat collapse,
and everything is finished. The one he was philosopher doesn't know how to swim, but the one he believed, he know how to swim and go safely with the death. Subhanallah. Isso que é filosofia profunda, né? E nessa hora, quando essa hora chega, aquele que se sustentava com a filosofia, a morte vai chegar para ele, tal qual chegou para o filósofo. Mas para aqueles que acreditam no Criador, esse momento do barco virar, o pescador agora vai poder nadar. Essa é a continuidade da vida. A vida sobrevive. Because here, everybody will die. Either Porque neste- philosopher or fisherman. Porque a realidade desse mundo é que todo mundo vai morrer. Seja ele filósofo ou seja ele o pescador. This is important. Now, when you get to that point, then it will be showing to you what you believe it was correct and what he was in his imagination, it was incorrect. Subhanallah. E naquele momento, da virada do barco, no momento da morte, você vai ser questionado qual era a sua crença. Se era aquela crença do filósofo, uma crença incorreta, desviada, ou se você foi dos crentes que seguiu a senda reta e se manteve no caminho correto. That's very important. La ilaha illallah. It's very important. La ilaha illallah. The most important. Por isso que é importante se manter com La ilaha illallah. Das coisas mais importantes é manter-se no La ilaha illallah. Não há outra divindade digna de adoração senão Allah. Because this is the key to save yourself. Porque essa é a chave da salvação, da própria salvação. This is how you know that you've been swim. La ilaha illallah is make you to swim. Essa é aquilo que vai fazer você nadar nas águas turbulentas depois da morte, se manter com La ilaha illallah. Isso é nadar verdadeiramente. We are weak servants. Nós somos servos e nós somos fracos. Even you rule the world, still weak servant. Mesmo se você é o rei desse mundo, você ainda continua um servo fraco. Even you have millions of army, millions of weapons, millions of money, trillions of gold, you still weak servant. Mesmo se você tem exércitos, tropas, armas, trilhões de ouro, você não passa de um servo fraco. You ask why? Why is weak servant? Why? Mas por que? Você pode perguntar, por quê? Por que um servo fraco? If he sleep in his bed, this powerful one, and cannot wake up, where is his power? Imagina, mesmo na hora de dormir, esse homem todo poderoso, ele só dorme. Cadê o poder dele? Everybody is sleeping. Powerful one, rich one, beautiful one, ugly one, ill one, healthy one, everybody sleeping. When you sleep, you have that. E todos nós dormimos, não importa. O rico dorme, o pobre dorme, o bonito dorme, o feio dorme. Todos dormem. E o que não é o dormir, senão a parte da morte. Half dead, until you open your eyes, you are alive again. Close your eyes, half dead. Open your eyes,
alive again. Close eyes, open eyes, and sometimes close eyes, never open eyes. Subhanallah. Toda vez que você dorme, é uma morte pequena. Mas quando você acorda, a vida foi devolvida. De noite você vai dormir de novo, vai morrer. De dia vai acordar de novo, vai ficar vivo. E isso vai se sucedendo até um dia que você vai dormir, fechar os olhos e nunca mais vai abrir de novo. It is simple. When you look for life, it is very simple. You have to look with wise eyes. Don't look with greedy eyes. Então, isso é tão simples quanto viver. Então, devemos viver com esse olhar de sabedoria, não aquele olhar de escuridão. That's why we try to give advice first for ourselves and then for others. Por isso que o conselho é tão importante. Digo para mim mesmo, assim como também para os demais. Because the advice you don't take first, it doesn't have value to give for others. Porque o conselho valoroso, acho que é isso. O conselho valoroso é aquele que tanto serve para a gente quanto para ser compartilhado com os demais. We are simple people, alhamdulillah. Somos pessoas simples. Louvado seja Deus que nos deu essa permissão. That's why we call ourselves dervish. Por isso que a gente se auto-intitula dervish. Dervish means simple one. E o significado de dervish é uma pessoa simples. And anything can make you happy. Qualquer coisa que acontece faz você se sentir feliz. Because you are simple one. Porque você é uma pessoa simples. Any gift can make you happy also. Mesmo qualquer coisa que você ganha te faz sentir essa felicidade também. Because you are simple one. Porque você é uma pessoa simples. But if you are not simple one, nothing will make you happy. Ah, mas agora se você não é uma pessoa que vive essa vida simples, nada vai te fazer feliz. Because for you to make you happy, maybe to bring the moon for you. And this is impossible. Veja que essa pessoa infeliz, mesmo se a lua é dada de presente para ela, não é capaz dela se sentir a felicidade. That's why, as much as you are simple, as much as you are happy. Por isso que quanto mais simples você é, mais feliz você é. Because your expectation, it is not to bring the moon for you. If they give you one flower also, you will be very happy with that one also. Porque você não tem aquela expectativa de receber a lua de presente. Mesmo uma simples flor é capaz de provocar em você a felicidade. And this is the secret of happiness. Esse, meus irmãos, é o segredo da felicidade. So many people, they cannot see this secret. E muitas pessoas não conseguem enxergar este segredo. And this is available, things in front of you. E o mais incrível é que está disponível na sua frente. And you don't have to search for it. Você não tem que sair caçando em outro lugar. Está disponível. Alhamdulillah, we are happy to be Darwish. We are happy to be
saying La ilaha illallah. Por isso que nós temos que se manter nessa simplicidade de derwish e manter conosco La ilaha illallah. And this La ilaha illallah, it will be make us to swim in akhirah, in the other side of our life. Por isso que essa simplicidade vai fazer com que a gente tenha a habilidade de nadar nessas águas, mesmo depois da vida após essa. That's why if you can make every day 100 La ilaha illallah 100 times, it will be the savior key for you, inshallah. Por isso que é tão importante recitarmos 100 vezes diárias La ilaha illallah, porque essa é a chave da nossa salvação. ومن الله التوفيق بحرمة الحبيب بحرمة الفاتحة. Passamos a nossas preocupações, nossos desejos e recitemos Surat al-Fatiha. Gracias, Ibrahim. MashaAllah. It was nice translating. Subhanallah, Sheikh, this is my pleasure. This is your kindness. I am the weak servant. I'm weak servant also. I am more than you. Ayberk Efendi, salam alaikum. Aleyküm selam sultanım. Maşallah. Kalbinize, dilinize sağlık. Bilhassa bu filozofla balıkçının hikayesi yani ömür boyu için büyük ilim hepimize. Su hayattır. Gemi yaşantımızdır. Filozof inanmayandır. Basit balıkçı da bu inanandır. Elhamdülillah. Yani- Maşallah. Orada çok güzel bir şey geldi. Subhanallah yani. Şef Baba gönderdi. İnanılmaz güzel bir misal geldi yani. Bak bütün hayatı özetledi yani. Bütün yani yaşantımızı tarif ettiniz sultanım. Yani hakikaten çok iki cümleyle balıkçıyla filozofun şeyleri bütün hayatı tarif etti. Allah razı olsun. Hayat Yani bu tarifi çok oldu. tanınmış bir şey değil yani. İlk defa duyulan bir şey yani. Hikaye değil. Subhanallah. Konuşturana bakacaksın Ayberk Efendi. Konuşana değil. Hak, hiç şüphesiz. Ya Abdülkadir Efendi. Selamun aleyküm. Walaikum assalam, Sheikh. Grande İnşallah. alegria. İnşallah was good advice inşallah. Kemal Efendi, gibt es Fragen überhaupt? Sí, ahora pueden hacer las preguntas, señor Abdulkadir Efendi. Ok. O irmão Mohamed Musa de Santarém, no norte do Brasil, no Pará, ele faz a seguinte pergunta. Está muito em uso nos meios intelectuais, acadêmicos e científicos a discussão de que, devido às crises de fome, de saúde, guerras, há uma possibilidade de uma reação em massa da população. Mas parece que eles estão um pouco confusos quanto a essa possibilidade. O Sheikh acredita que possa ocorrer reações em massa pela situação que a humanidade se encontra hoje? Subhanallah, Sheikh. Mohamed Musa from Santarém, Brazil. He asks, there is a lot in news, in intellectual, academic, and scientific circles, the discussion that due to crisis, hungry, health, wars, there is the possibility of some mass reaction of the population. But it seems they are a little confused about this possibility. Do you believe
that the mass reactions can occur because of the situation the planet is in today? Normally, everything is going according to heavenly program that Allah Almighty He put for this planet. It is not in the control of man. So, when something happens in this planet, you have to consider it as a human body. So, you been in your mom's stomach, and then you born, and then you grow and grow and grow and grow. Can you stop it? Impossible. Subhanallah. Subhanallah. Yes. So the planet of world is also being created by Allah Almighty. Subhanallah. So it is have time. This planet will not be forever. Now our planet is become old. Subhanallah. O Sheikh Bahauddin responde que tudo que acontece no universo acontece por uma programação feita por Allah Subhanahu wa Ta'ala. Todas as ações, elas acontecem com a permissão de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Veja, você sempre está se alimentando, colocando coisas na sua comida, na sua barriga, mas ainda assim o seu corpo continua crescendo. Você pode interromper esse crescimento? Não pode. Então, da mesma forma que Allah Subhanahu wa Ta'ala determina as suas criaturas essa programação, da mesma maneira, o planeta Terra, ele é uma criatura de Allah. E vai acontecer com ele, vai chegar um dia que ele vai acabar, tal como a gente. E veja, cada dia que passa, o planeta se torna cada vez mais velho. Então essas ocasiões que acontecem, elas acontecem pelos desígnios de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Here it is another thing. Every year we celebrate the new year. Everybody celebrating like crazy. Oh, shouting, firework, coming drunk, we have better year or something like that. They have so many philosophy. But this celebration make this planet to be younger or to be older? Older. Veja, meus irmãos, que Sheikh Bahauddin está falando. Todo ano acontece a mesma coisa. A gente celebra o Ano Novo. E não celebra simplesmente não, é com festa mesmo. Com aquele frenesi. Gritaria, festa, comida, tudo. Mas você está festejando que esse mundo está ficando cada vez mais novo? Ou que ele está ficando cada vez mais velho? So, every day we are using this planet for our benefit. Todo Now dia. Now they say, for example, these big companies like chemical companies or drink companies, they have billions or trillions of plastic waste. Subhanallah. And these people, they say, oh, we are saving the world, we are doing but they still product the plastic everywhere. And they never stop, even they increase their production. And nobody telling them, hey guys, what you are doing? Say, no, we are greening the world. It is all lie. O Sheikh dá um exemplo que ele fala o seguinte, ó. Todo dia a gente se beneficia do nosso planeta. Todos os dias.
Olha o exemplo da indústria química ou da indústria das bebidas. Cada dia que passa, eles estão produzindo cada vez mais plásticos. E esses plásticos são colocados no mundo e ele vai degradando o planeta. E cada dia que passa vai degradando o planeta, degradando. E aí alguém chega e fala assim para essas indústrias: o que vocês estão fazendo? Aí eles falam: não, a gente está aqui na sustentabilidade. Estamos crescendo em escala com sustentabilidade. A gente está tornando a nossa indústria uma indústria verde, mas na verdade eles estão cada vez mais poluindo o planeta. And I'm not blaming these big companies also, because we are people also, because we are buying, we are helping them to destroy this world faster. We are E veja, consumer. We are consumer. We didn't say, oh, we just only say, oh, these big companies, they are doing this. No, we are helping, we are buying, we are consuming, we are helping them to produce more. e veja, a gente também não pode sair culpando essas empresas, porque nós somos consumidores delas. E cada dia que passa, a gente compra mais e mais delas. Veja um exemplo: se a gente é um cozinheiro, ou qualquer outro exemplo, que utiliza esses produtos manufaturados, somos nós quem estamos dando poder para essas empresas destruírem o mundo. Só que a gente não enxerga isso, que cada dia mais a gente consome mais e mais e mais. So, Yani, in this point, we cannot blame the companies that they are producing. No, we also guilty that we are buying and helping them. E a gente não adianta sair culpando as empresas porque elas estão produzindo em escala para nos atender. Nós somos sim os culpados, porque todo dia a gente está comprando cada vez mais deles. If you want to ask my opinion about what's going on, we are too late. We cannot fix it. E se vocês me perguntarem qual é a minha opinião sobre isso, eu direi: a gente está atrasado. Já passou o tempo de corrigir o erro. A verdade é que hoje a gente não pode mais consertar o mundo. I'm sorry to say, Sinto muito por dizer isso, but this is the reality. mas essa é a pura verdade. So we don't have to be dreamer to say we are saving the world. There's nothing like this to say we are saving the world. Forget about it. E não adianta sonhar achando que a gente está salvando o mundo. Isso não passa de um sonho, esquece isso. And this is inside the heavenly program that Allah Almighty He put. He make the human to discover the petrol, and then after the petrol production, and then to be end of this world. E veja que isso tudo acontece com a permissão de Allah. Profundamente, isso foi colocado, foi à disposição do ser humano. Veja, Allah permitiu que a gente descobrisse o petróleo e derivasse do petróleo todas as coisas que vão destruir o mundo. Essa é a verdade. It is step, another step, another step, another step. It's a big shark. You cannot stop it. Nobody can stop it. That's why we say we are weak servants. E a cada passo dado, cada passo, cada passo, renova esse ciclo de calamidades. Por isso que é dito que nós somos servos fracos. I think enough for Shab Qadir. It is okay, this answer. Sheikh Abdul Qadir, acredita que é suficiente para essa questão? Sim, agora é o Sheikh Abdul Latif de Portugal. Abdul Latif de Portugal can ask directly, I think. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear Sheikh Bahauddin. Alaykum salam, Sheikh Abdul Latif. We miss you. Alhamdulillah, we miss you too, Sheikh. MashaAllah. Alhamdulillah. First of all, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you
We are very happy and very grateful for this beautiful meeting. Let us thank you, all the brothers and sisters in Portugal. We are giving salam to you and thanking you, and thank Ayberk Effendi also and the brother Jamaluddin for this beautiful meeting. Thank you, mashallah. Alhamdulillah. And there is one brother from Portugal. He is with us here. He is Abdul Salam, and he has a question for you, inshallah. So if you allow me, I will pass the word to him so he can ask you directly, inshallah. Okay, inshallah. Thank you. Jazakallah khair. Thank you. Assalamu alaikum, Sheikh Bahauddin, wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam, Shab salam. Alhamdulillah, alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mada ya Sayyidi, mada ya Sayyidi, mada ya Sayyidi Dastur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. Oh, Sheikh, I want to ask, in facing this crisis, in the world crisis, how can we talk to our families? Bismillahir rahmanir rahim. How can we talk to them without making them lose tranquility and hope, and at the same time not making them run away from these difficulties? How can we talk to them correctly in this situation so out of our control? Alhamdulillah. Shukr. MashaAllah, it is an important question actually. Normally, Maulana Sheikh used to say, every family have one coming to us. So one coming to us, he carried the burden of the whole family. So to keep up in your iman, in your belief, and to be strong there, it's enough to carry all your family, inshallah. So no need to panic and no need to speak to them because might not understand. And this is a big problem because, as you say, now you have some feeling, they have some feeling for you, but if you go with the things that you know and they will not accept it, so they will ignore you and they will not talk to you anymore. So this is not good. So at least keeping the connection and the relation and keep your strong belief, it will be enough to shift them up, inshallah. Subhanallah. Sheikh Abdul Salam quer traduzir ou eu faço daqui? Ok. Sheikh Abdul Salam fez uma pergunta para o Sheikh Bahauddin no seguinte sentido. Nesse tempo de crise, de tanta preocupação, de aflição, as coisas que estão acontecendo no mundo, como a gente pode aconselhar as nossas famílias a não perder a tranquilidade, a manter a calma, manter a paz dentro de casa? Sheikh Bahauddin responde usando um exemplo do Maulana Sheikh Nazim, que quando as pessoas, os familiares, os líderes das famílias vinham perguntando a mesma coisa para ele respondia: mantenha a fé forte. Mantenha a fé forte. Mantenha-se conectado com Allah Todo-Poderoso, porque só assim a gente será capaz de não perder o controle e principalmente para acalmar aqueles menores da nossa família que nem entendem o que está se passando. Então, mantenha a fé forte e a conexão forte com Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah, okay. O irmão Bahauddin Ali, de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, pergunta de onde vem Sayyidina Hidri? Ele é um ser humano? Ele é um anjo? Subhanallah. Brother Bahauddin Ali from São Paulo, Mogi das Cruzes, he asks, where does Sayyidina Hidri came from? Is he
a human or an angel? He is a human. Ele é um homem. Sayyidina Khidr and Sayyidina Ilyas. Sayyidina Khidr is in the Christian world, they call him Saint George. He is responsible for the lands. So he is so powerful that he can be anywhere he like. So he doesn't need plane, he doesn't need ticket, he doesn't need nothing. So he is, there is Superman. So Superman is actually Sayyidina al-Khudr. Subhanallah. O Sheikh diz que o Sayyidina Khidr, ele é um homem. E ele tinha alguns poderes, sim. A exemplo, o poder da terra. Controlava as terras. E ele não isso tudo com a permissão de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ele não precisava de avião, etc., para se deslocar de um lugar para o outro. E o nome dele também, ocidentalmente, era conhecido como São Jorge, né? E ele foi um grande expoente da história islâmica, alhamdulillah. Yes, Sheikh Abdul Qadir. Another question? Próxima questão, Sheikh Abdul Qadir. Sheikh Abdul Latif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي مدد يا سيدي مدد يا سيدي مدد دستور. Sheikh Bahauddin, again a question about the family, which is the following, which is worrying a lot of brothers and sisters. Our children, they go to school in the Western world, and now at school they are teaching them a lot of things that are completely stupid and Yes. wrong and dark and against Allah's mercy and Allah's message. Mhm. So please, an advice for us as parents, what can we do to protect them, inshallah? I have personal experience about this question. One day, my son Mehmet Nazim, he was 3 years old, and I was taking him for the mosque in my town. And he was a small boy running in the mosque up and down, happy, and everybody was happy. There's not much jama'ah in the mosque, but everybody happy with this one, and I was happy also that I say I bring my son for prayer. Then some worries come to my heart, and this worries, it was really big worries like your worries. I say, now small child, I can convince him, I can take him for the mosque, I can look after him, so I can teach him. But when he will come grown age, what will happen? I was so scared. And it make my mind to think about it too much. After that, I was really worried about my son. The second day, Maulana Sheikh Nazim came to visit us. So he was, during the suhbah, he was giving suhbah. He stopped the suhbah and he looked at me. I say, Bahauddin, no need to worry about your child like this. He said, your duty as a parent to put in your child's heart the seed called La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. If you put that seed in the heart of your child, Allah Almighty will be looking after that seed and making growing tree
saying La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah for the benefit of the parents and the benefit of the child. So important here to let your children to know La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, and at least to teach them the Aqidah, to say you are Muslim, you are Mu'min, and you are with Allah Almighty. Then after that, Allah Almighty will look after it. Alhamdulillah. Thank you very Subhanallah. much. Sheikh Abdul Latif, se você puder traduzir, minha internet está oscilando muito aqui, eu não entendi nem a pergunta e picotou muito a resposta. Okay, inshallah. I will do the translation because Brother Ibrahim has some technical problems, inshallah. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Perguntei ao Sheikh Bahauddin uma questão que está a angustiar vários irmãos e irmãs. Ou seja, nas escolas, no Ocidente, as nossas crianças são-lhe, digamos, ensinadas várias coisas estúpidas, obscuras, erradas contra a misericórdia e a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. E o que é que podemos fazer nós, enquanto pais, para proteger os nossos filhos? E Sheikh Bahauddin respondeu que tem uma experiência pessoal relativamente a isso, falando do seu filho Mehmet Nazim, que um dia, quando o Mehmet Nazim tinha 3 anos, foram à mesquita e a criança estava a brincar, estava a correr, tudo corria bem, e Sheikh Bahauddin pensava, bom, agora ele é pequeno, eu consigo de alguma maneira orientá-lo, mas o que é que será depois? Então começou a preocupar-se. Acontece então que no dia seguinte, Maulana Sheikh Nazim, Qadassallahu Sir, estava a dar um discurso, ter um sohbet, e de repente para, olha para o Sheikh Bahauddin e diz, Bahauddin, não te preocupes, o teu dever enquanto pai é de colocar no coração do teu filho La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a shahada, e de colocar no coração do teu filho o facto de que ele é muçulmano, é um mu'min, um crente, está com Allah, é com Allah, e Allah para o resto, inshallah. Allahu a'lam. Inshallah. Hopefully it will satisfy you, because those days I was so young. Alhamdulillah, satisfy me, and Alhamdulillah, I see my children grown up now, and all of them with Iman, because our society also here, it is not good. It is Europe society also in Cyprus. Subhanallah. Sheikh Bahauddin fala que espera que esse conselho atenda ao irmão Abdul Latif, assim como esse mesmo conselho atendeu ele nos tempos idos. E veja como que os filhos cresceram. Mas, independente disso, a realidade da nossa sociedade atual é que está todo mundo exposto. Então, tem que se manter firme com esta crença em La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. We finish? Finalizamos? Temos várias perguntas, mas já temos 1h30 de live. Tá excelente também. Alhamdulillah. We have a few questions, but we have 1 hour and a half from our meeting. Then we are very satisfied in your company, Sheikh. Alhamdulillah. Inshallah, it is. If you can go faster with the question, I will answer. Se você puder ir correr com as perguntas, ele vai também correr com as respostas. Ok. A irmã Latifa de Paulínia. Ixi, fechou minha câmera. A irmã Latifa de Paulínia pergunta se a distância física de um discípulo para o mestre traz algum prejuízo espiritual para o discípulo.
Subhanallah. Our sister Latifa from Paulínia, São Paulo, she asks, does the physical distance of murid to the master bring any spiritual harm to the murid? No, Nenhum. doesn't bring. It bring benefit, Só traz benefícios. inshallah. Inshallah. Next. Próximo. Abdul Latif? Bismillah, we are fine. We don't have any other question in this moment. We are just Okay. very grateful, Sheikh Bahauddin. Thank you. Alhamdulillah. We are grateful too. MashaAllah. Finalizamos e agradecemos muito, estamos muito satisfeitos com todo esse encontro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muchas gracias. May Allah bless you and make you happy here and hereafter. And inshallah, we hope to meet again and to get good sohbah, inshallah. Subhanallah. O Sheikh Bahauddin agradece bastante esse nosso encontro, desejando que Deus Todo-Poderoso proteja todos nós, da esperança de que possamos nos encontrar mais uma vez tão logo possível, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa Thank you. rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you. Please pray Bye. for us, Sheikh.